Bom dia, senhor Luiz Castro. Bom dia. Quero agradecer a sua participação em nosso projeto por meio do aceite da entrevista. Sou o Júnior César, faço parte do projeto Políticas Públicas em Foco, que tem como proposta fomentar no âmbito da comunidade cristã o exercício de postura propositiva na implementação de ações de defesa de direitos sociais e ações afirmativas de cidadania pelo empoderamento da sociedade civil, em sua ação de controle social e responsabilização de agentes institucionais no campo das políticas públicas no campo socioambiental, junto às comunidades locais da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A TIAFAM é a instituição financiadora do projeto. Trata-se de uma agência cristã internacional humanitária e de desenvolvimento em parceria com comunidades, igrejas e organizações locais, a fim de enfrentar os complexos desafios da pobreza e a injustiça social. A política que estou monitorando é a Política Estadual de Educação Ambiental no Amazonas, cujos objetivos principais são desenvolver a compreensão integrada ao meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, garantir a democratização das informações ambientais, incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação e conservação do equilíbrio do meio ambiente, entre outros. A educação ambiental, além de ser um direito individual, é também um dever do Estado, que se destina à transmissão do conhecimento em todos os níveis da educação, buscando não somente conscientizar a população sobre o seu direito a um espaço ambientalmente equilibrado, mas também incentivar a participação dessa população na formulação de políticas voltadas à preservação do meio ambiente. Eu estou aqui com o Luiz Castro de Andrade Neto, é um advogado, professor e político brasileiro, é advogado formado pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, ocupou vários cargos públicos, entre os quais o de prefeito do município de Envira, o de deputado estadual no Amazonas por 4 mandatos e de secretário de Educação no Amazonas. Atualmente, Luiz Castro de Andrade Neto é consultor da Fundação Amazônia Sustentável, FAIS, que é uma organização da sociedade civil localizada em Manaus, no Amazonas. Executa projetos ambientais, sociais e econômicos voltados à conservação da floresta amazônica. Senhor Luiz Castro, vamos às perguntas, ok? Vamos lá. Ok. Vamos começar. Quais as maiores demandas da capital no âmbito socioambiental? As maiores demandas são relacionadas à questão da destinação correta dos resíduos sólidos, a destinação correta também dos dejetos de esgoto, resíduos líquidos, e a falta de áreas verdes para grande parte da população, áreas saudáveis, de ambiência saudável para o lazer, o convívio, o desfrute, principalmente na Zona Leste e na Zona Norte. E um outro grande problema é a arborização insuficiente na nossa cidade, que é um paradoxo, que é uma cidade no meio do coração da floresta, mas, ao mesmo tempo, há bairros com muito poucas árvores nas calçadas, e tudo isso aí é muito complicado. Eu acho que esses são 4 grandes situações problemáticas que geram poluição, né? Temos o 5º problema, que eu não poderia deixar de mencionar, vai ser um problema que vai estar crescendo a cada dia, que é a questão do trânsito e da poluição atmosférica, que é causada pelos veículos, cada vez vai ser maior na nossa cidade, já está sendo, e vai se tornando um problema mais sério ao longo do tempo. Ok. Quais foram as suas frentes de atuação no campo socioambiental na Assembleia Legislativa? Foram várias frentes. Eu trabalhei não só com projetos de lei, como também com articulações e promoção de discussões, de empoderamento, de promover a visibilidade de movimentos e de ações importantes. Em relação ao projeto de lei, eu posso citar 2 projetos de lei, um deles que obriga o governo do Estado, quando ele implantar conjuntos habitacionais, arborizar os conjuntos, criar ciclovias, áreas de lazer, áreas verdes para os moradores, não deixar
moradia sem esses cuidados. Um outro projeto que consegui aprovar é que obriga o Poder Público Estadual a destinar prioritariamente os seus resíduos para as associações e cooperativas de catadores, ou seja, os resíduos que são coletados dentro do prédio da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, de uma Secretaria de Educação, enfim, devem ser prioritariamente destinados para as cooperativas e associações de catadores. Eu citei 2 projetos de lei, tem outros, mas sempre a entrevista é pequena, mas trabalhei bastante também com temáticas da área socioambiental, em parceria com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Trabalhamos as reivindicações, as lutas desse movimento, com o apoio do Ministério Público do Trabalho também. Conseguimos, todos juntos, obter da administração anterior galpões para que os catadores saíssem da situação insalubre, fétida, desumana, em que eles atuavam em terrenos baldios, cobertos de tendas, pegando chuva, de uma maneira totalmente inadequada, para galpões, que não são totalmente adequados, mas representaram um avanço muito grande em relação à situação anterior. Então, hoje, as cooperativas e associações têm os galpões, cedidos pelo município de Manaus, onde eles recebem os resíduos, organizam e depois fazem a destinação, a venda desses resíduos para as empresas que os adquirem. Trabalhamos muito em conjunto com os catadores, nessas e outras demandas, participando de eventos em Manaus, fora de Manaus, em Brasília. Visitei outros locais do Brasil para conhecer processos de destinação correta de resíduos, de reciclagem. Trabalhei várias vezes visitando o nosso aterro, dito controlado, precário, né? Essa questão polêmica do novo aterro lá na área do Igarapé do Leão, a escolha talvez não tenha sido bem feita, preciso ter muito cuidado com o aterro lá para não criar outra situação difícil. Trabalhei bastante também com a questão dos resíduos sólidos, resíduos líquidos, com muitas discussões em relação ao Prosamin, com as associações de moradores dos Prosamins, realmente muitas demandas sociais, né, derivadas principalmente daqueles que não estavam satisfeitos com o valor da indenização ou que não queriam sair do bairro onde moraram há muitos anos para locais distantes, como infelizmente aconteceu, e essas pessoas que foram para outros locais acabaram não se adaptando, raramente se adaptaram, porque não tinham renda, não tinham. Trabalhamos também na reivindicação por mais arborização na cidade, né? Lutamos contra a desativação do viveiro de produção de mudas. Nós entendemos que o município precisa produzir muito mais mudas, né? Precisa trabalhar muito mais com a arborização dos bairros em conjunto com as comunidades. Apoiamos a luta do Parque Sumaúma há muitos anos para evitar que ele fosse totalmente depredado, o único parque estadual em área urbana de Manaus, em conjunto com os moradores, né, que defendem aquele parque. Participei de muitas ações de educação ambiental, dei palestras, participei de eventos, de encontros. Foi uma ação bastante interativa. Eu estou só te fazendo um resumo, um briefing, porque se a gente for falar das ações que nós desenvolvemos, a defesa dos animais, que eu esqueci de falar outra entrevista para a Gisele, demos um espaço inédito na época. Não tinha nenhum parlamentar identificado com a causa de proteção dos direitos dos animais, então eu fui demandado, inclusive pela própria vereadora Joana Dark, e antes dela ser vereadora, já abri os movimentos, né? Tivemos muitas discussões, consegui aprovar uma lei que proibiu a eutanásia de animais no estado do Amazonas, foi uma lei de minha autoria, né? Uma lei importante, porque a partir daí o Centro de Zoonose deixou de matar os animais, a não ser quando eram casos de uma zoonose que pudesse ser gravíssima, em casos muito específicos. Né? Então, foram vários projetos aí. Para a gente fazer uma entrevista sobre a atuação, a gente teria que ficar pelo menos umas 2 horas. Então, o tempo é curto, eu fiz um pequeno resumo. Ok. Como estão sendo respondidas as demandas socioambiental na nossa cidade? Eu acredito que ainda é uma resposta tímida do poder público, mas também uma demanda tímida da sociedade. Né? Com exceção da defesa dos animais, que tem uma repercussão muito grande nos últimos 10 anos, a ponto de já ter uma deputada e vereadora eleito por essa causa,
As demais causas ambientais, elas ainda não geram uma comoção, um envolvimento da sociedade, e geram envolvimento de pequenos grupos, né? Como o que defende Samaúma, né? O Instituto Samaúma, como agora no Igarapé do Gigante, está surgindo um movimento socioambiental de vários grupos, moradores, pequenos núcleos, né? Em alguns locais do Gigante, mas estão se conectando, com apoio até da universidade, de professores e de movimentos ambientais, o movimento Ficha Verde, mas é um movimento ainda tem pouco impacto na sociedade, tem um bom impacto dentro do movimento ambiental, mas o movimento ambiental de Manaus ainda não tem força. Então, com exceção da luta pelos animais, que ganhou maior repercussão nos últimos 10 anos, nas demais searas nós temos ainda muita timidez, muito pouco envolvimento. Nós temos, sim, alguns grupos que cresceram, mas eles são muito pequenos, são como, eu poderia dizer, são como vagalumes na escuridão, né? Eles ajudam a iluminar um pouquinho onde eles estão, ali no Samaúma, ali na Praça das Flores com o seu Gilberto. São trabalhos de referência importantes. Antes nem isso tínhamos, né? Mas nós precisamos aumentar muito. E, como eu tenho dito, é preciso também que as pessoas de maior renda e maior nível de conhecimento se envolvam mais, né? Eu cito como exemplo a questão do Tarumã. O Tarumã é uma bacia importantíssima para Manaus, está sendo crescentemente agredido, o Tarumã e seus afluentes. O Alto Igarapé do Gigante né? Faz parte da bacia do Tarumã. E a gente percebe muito pouco envolvimento até das pessoas que possuem residências dentro de Tarumã, dentro dos afluentes do Tarumã, casas de veraneio caríssimas. Se você pegar um barco e for visitar ali, você vai encontrar casas de $1 milhão, de $2 milhões, de grandes empresários. Verdade. A gente não vê esses empresários se envolvendo. A Marina do Davi é um exemplo triste. A Marina do Davi tem uma lei do tempo do ex-prefeito Serafim que obriga o poder público a fazer uma organização social, ambiental, organizacional naquela região da Marina. Já participei, como dentro da Comissão de Meio Ambiente, um movimento que a Uninorte, a professora Bindá, liderou, né, de extensão, trabalho de extensão da Uninorte, da assistência social, e participei de Bindá. Mas a coisa com o apoio do Cooperativo de Transporte Fluvial, do Jadson, da Remada Ambiental, de alguns comerciantes, mas a coisa continua caótica, né? E você não vê envolvimento dos donos de marina ali, dos donos de barcos, né? Dos donos de casas. Então, a falta de consciência ambiental ela é geral na sociedade manauara. Turístico de Manaus, todo turista que vem de fora, ele quer conhecer o Ponto das Águas. Interessante levar esse turista para ver um porto, né? Cheio de barcos. Não é. É uma questão de bom senso. Fora que ali é um ecossistema que não foi estudado ainda suficientemente, encontro de 2 grandes rios, o Rio Negro e o Rio Amazonas, né? Então, o movimento SOS Encontro das Águas, ele possui algumas pessoas, professores universitários, ambientalistas, né? O movimento em defesa da agricultura orgânica, né, dos orgânicos, participo, apoiei quando parlamentar. As primeiras feiras de produtos orgânicos, nós temos várias, né? Graças a Deus, aquela lá que tem no Ministério da Agricultura, que foi a primeira organizada, então sempre apoiamos essa luta. Várias questões, mas, infelizmente, a sociedade de Manaus, em geral, ainda é pouco estimulada para as questões ambientais e o poder público também. Ok. A quarta pergunta seria já tem um pouco da sua resposta, que é como vem ocorrendo a participação da sociedade civil frente às demandas socioambientais? Se eu tiver algo para complementar. Tirando a causa dos animais, que eu já falei, muito pouco houve algum avanço na questão de resíduos sólidos, na coleta de lixo, coleta de resíduos sólidos. Um avanço tímido em relação à reciclagem, porque o principal avanço foram os galpões, os catadores, foi importante. Mas nós temos que ter uma política realmente para reciclagem e para evitar que o lixo vá para o igarapé. Os dejetos vão para os igarapés. Isso aí se trabalha com a coleta, indo no local onde o caminhão não chega, através de organização da microcoleta, né? Estimulando as pessoas que moram às margens de igarapés a trazerem os resíduos para o local onde o caminhão possa trazer e remunerando essas pessoas com
um valor, principalmente pelos recicláveis que eles vão trazer. E isso é possível, porque a prefeitura gasta um dinheirão com as balsas para coletar uma parte do que cai no Igarapé, que não coleta tudo, uma parte afunda, que é metal, que é mais pesado, vai para o fundo, não é coletado por essas balsas, outra parte vai para o Rio Negro, poluir o Rio Negro. Então, a prefeitura poderia gastar esse dinheiro evitando que esse dejeto vá lá, ganhando e conquistando a confiança dos moradores com uma renda e com educação ambiental, e com instrumentos de microcoleta, que vão de recipientes até motos que podem ter uma pequena caçamba para buscar ali no beco, né? Ou mesmo trazendo manualmente para um local onde possa ser acessado por um tratorzinho ou por um biciclo, ou até mesmo pelo caminhão. Isso pode ser organizado, Manaus tem dinheiro para fazer isso. Eu espero que o atual prefeito tenha essa determinação. Outra coisa é atrair mais indústrias de reciclagem. As de pequeno porte, financiar com fundos municipais, fundos do Estado, para os portadores poderem implementar, né? Vários deles já têm prensas de papelão, é um beneficiamento, mas nós precisamos ampliar. E as de maior porte, trazer iniciativa privada dentro do polo industrial, como uma indústria de reciclagem de vidro, que é importantíssimo, precisa ser atraída para Manaus. E a reciclagem de plástico precisa ser ampliada. É verdade. Então, diante da realidade da nossa cidade, é preciso articular ações de preservação da rica biodiversidade amazônica, pautadas em um modelo de desenvolvimento socioambiental, que busque preservar o meio ambiente, garantindo à população local acesso ao mínimo necessário para a sua sobrevivência de maneira digna, como, por exemplo, o acesso à água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, entre outros. Assim como é necessário ações de educação e de preservação ambiental voltadas à população. Jânio, tem muita coisa para ser feita. Os orçamentos da Secretaria de Meio Ambiente são ínfimos, né? Nós tivemos avanços com as OCAs do saber, a Secretaria Municipal de Educação avançou na época da gestão da secretária Cátia na área de educação ambiental. Ela própria é uma educadora ambiental, né? Então, foi uma gestão positiva do ponto de vista da educação ambiental, a gestão da secretária Cátia Chascati, mas nós temos que avançar muito a educação ambiental na esfera estadual, a transversalidade da educação ambiental. Eu participei de muitas discussões, isso avançou muito pouco, né? Vamos avançar muito nessa combinação entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Educação, comunidades, entidades que cuidam do ambiente. Nós precisamos ter uma política também que envolva fator econômico. Uma política ambiental que não envolva uma visão econômica, ela é romântica. Ela pode dar resultados pontuais, mas nós temos muitas possibilidades econômicas para políticas ambientais se tornarem, de fato, geração de renda e emprego. A reciclagem é um exemplo. Mas nós temos que ampliar a possibilidade de reciclagem. Nós precisamos melhorar a interação com o polo industrial de Manaus. Então, é um conjunto de políticas que tem que ser integradoras. Então, como eu falo, a CEMUSP ela tem a atribuição da limpeza urbana, mas ela não tem uma cultura institucional, nem equipes técnicas, para promover a atratividade de novas indústrias de reciclagem. Isso é um setor econômico da prefeitura. A Secretaria de Meio Ambiente de Manaus ela é gerida por um técnico de renome, competente, o Strotsky, da área de meio ambiente, principalmente um técnico da área de resíduos. Mas o orçamento da Secretaria é ínfimo, até mesmo para as ações de educação ambiental. Então, é preciso uma decisão política do poder público de ampliar o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, de ter uma política de desenvolvimento sustentável em que a gente possa avançar. Outra coisa é a coleta de esgoto. Nós discutimos muito a questão da tarifa social. A empresa é privada, ela não quer perder dinheiro, ela quer ganhar dinheiro, porque a empresa quer ganhar dinheiro. E aí a tarifa de esgoto é muito cara. Ela afugenta pessoas de média e baixa renda por ela ser muito cara. Então, é preciso ser subsidiada, né? Para que a gente tenha, portanto, mais pessoas querendo ligar as suas casas na rede de esgoto. Porque se você não tem dinheiro para comer, como é que você vai pagar a taxa de esgoto tão cara? Então, a gente também tem que ter uma visão que nós não estamos em Vancouver, não estamos em Estocolmo, nós não estamos nem mesmo em Curitiba, nós estamos em Manaus, né? Então, mesmo Curitiba tem bolsões de pobreza, e Manaus muito mais. Como é que essas pessoas vão ser estimuladas para o esgoto se vão ter que pagar uma taxa que elas não conseguem? Ah, mas tem a tarifa social.
Só uma minoria consegue alcançar a tarifa social de água, esgoto e energia. E nós temos muita gente, agora com a Covid piorou muito, que não tem, que com 500, 400, mesmo com essa ajuda emergencial, só compra comida. Às vezes nem o remédio consegue comprar, né? Nem a roupa. Então, a gente tem que repensar uma política ambiental, ela tem que ter aspectos econômicos e sociais. E você não vai ganhar simpatia para a coleta de esgoto. Outra coisa é que a empresa tem que comprovar que ela, de fato, vai tratar o esgoto, né? Não é só coletar e jogar no igarapé, botando um clorozinho ali, fazendo uma pequena filtragem, jogando de novo no igarapé, sem o devido cuidado. Então, é uma questão importantíssima, que tem que ser tratada com muita prioridade pelo poder público. Algumas coisas são mais fáceis de fazer. O mais fácil é evitar que o lixo vá pela pé. É vontade política, vontade de governo. A questão do esgoto precisa sentar governo do Estado, município, e criar realmente uma proteção social e exigir da empresa que ela faça o devido tratamento antes de jogar o dejeto. A partir daí, estabelecer. O Jânio é uma pessoa de renda média, então ele vai pagar uma taxa de esgoto média. O Jânio é uma pessoa de renda mais baixa, vai pagar uma taxa simbólica de R$ 1, R$ 2, R$ 3, apenas para ele ter consciência que ele está pagando, mas uma coisa pequena, muito pequena. Quem tem renda alta, pague a taxa integral. Tem que ser feito com justiça social. Política ambiental não pode ser uma política socialmente injusta, não é sustentável. Então, não adianta defender o ambiente sendo injusto com a sociedade. Tem que defender o ambiente sendo justo com a sociedade para atrair as pessoas de menor renda para serem incluídas ambientalmente nesse processo. Bom, quero agradecer aqui a sua disponibilidade em nos atender, tá? Muito obrigado mesmo, senhor Luiz Castro, e que o senhor tenha um bom dia. Deixa eu só finalizar aqui, ok? Ok, Jânio. Você sabe que a gente poderia conversar muito mais, mas o tempo é exíguo. Fiz um briefing, você também puxou alguns assuntos. A temática socioambiental é muito ampla, né? E ela, portanto, perpassa a ter um nível de complexidade muito grande. Você pode decodificar em vários pedaços, em segmentos, mas há uma conexão entre todos esses temas, né? E sempre tem relação com educação ambiental, com sobrevivência econômica das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar essa temática e, às vezes, você avança com mais facilidade em algumas questões, em outras é preciso um envolvimento muito maior da sociedade e do poder público. Um abraço aí, você. Um abraço.